A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative o sininho aí para você receber a notificação, todo dia um vídeo novo. E você que perdeu algum pode dar uma olhadinha aí, que tem desde Gênesis 1. A gente vai continuar livro de Jeremias, um profeta do Senhor. E aqui a gente hoje vai ser a bênção sobre os recabitas no capítulo 30 e... Não, perdão, profecia contra Zedequias no capítulo 34. A palavra do Senhor veio a Jeremias quando Nabucodonosor, rei de Babilônia, e todo o seu exército e todos os reinos da terra que estavam sob o domínio da sua mão, e todos os povos, pelejavam contra Jerusalém e contra todas as suas cidades, dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Vai e fala a Zedequias, rei de Judá, e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Eis que eu entrego esta cidade na mão do rei de Babilônia, o qual queimá-la a fogo. E tu não escaparás da sua mão, antes certamente serás preso e entregue na sua mão. Teus olhos verão os olhos do rei de Babilônia, e ele te falará cara a cara, e entrarás em Babilônia. Todavia ouve a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor acerca de ti: não morrerás à espada, em paz morrerás, e conforme as queimas para teus pais, os reis precedentes que foram antes de ti, assim queimarão para ti e prantear-te-ão, dizendo: Ah, Senhor, pois eu disse a palavra, diz o Senhor. E falou Jeremias, o profeta, a Zedequias, rei de Judá, todas essas palavras em Jerusalém, quando o exército do rei de Babilônia pelejava contra Jerusalém e contra todas as cidades que estavam de Judá, contra Laques e contra Azeca, porque estas fortes cidades as que ficaram dentre as cidades de Judá. Lembrando que Judá era uma tribo, né? Ou seja, ainda eram várias cidades, né? Tanto Judá, Jerusalém, Benjamim. Então eram tribos e tinham muitas cidades, né? A gente fala rei de Judá, mas na realidade eram várias cidades. Judá era a tribo ali. E a gente continua no versículo 8. A palavra que do Senhor veio a Jeremias depois que o rei Zedequias fez aliança com todo o povo que havia em Jerusalém para lhes apregoar a liberdade, que cada um despedisse livre o seu servo e cada um a sua serva, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém se fizesse servir deles, sendo judeus seus irmãos. Na época do Egito ali, tinha o negócio de resgate, tal, não me lembro como que funcionava bem, mas assim, quem era escravo, quem eram servos, né? Eles trabalhavam por 6 anos e a partir do sétimo ano eram libertos, né? E aí tinha assim a opção de quem era servo, porque como trabalhava muito tempo direto com a família ali, às vezes se apegava muito, às vezes era tão bem tratado pelos familiares que acabava se tornando parte da família ali, e com isso se sentia tão bem que não queria sair. Então, quem ficasse por livre e boa vontade, colocava um pendente, se eu não me engano, era na orelha, né, como símbolo de servo perpétuo, né? Esse era o servo perpétuo, que ele ficaria como servo para o resto da vida ali, mas por livre e espontânea vontade, né? Ele, a própria pessoa que escolheu. Mas no sétimo ano, todos eles eram libertos, né? E aqui era o que ele estava fazendo aqui, o rei Zedequias. E a gente continua no versículo 10. E obedeceram todos os príncipes e todo o povo que havia entrado na aliança, que cada um despedisse livre o seu servo e cada um a sua serva, de maneira que não se fizessem mais servir deles. Obedeceram, pois, e os soltaram.
Mas depois se arrependeram e fizeram voltar os servos e as servas que haviam libertado, e os sujeitaram por servos e por servas. Veio, pois, a palavra do Senhor a Jeremias, da parte do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu fiz aliança com vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo: Ao fim de 7 anos libertareis cada um a seu irmão hebreu, que for vendido e te houver servido 6 anos. Despedi-lo-ás livre de ti. Mas vossos pais não me ouviram nem inclinaram seus ouvidos. E vós havíeis hoje arrependido e fizestes o que é reto aos meus olhos, apregoando liberdade de cada um ao seu próximo. E fizestes diante de mim uma aliança, na casa que se chama pelo meu nome. Porém, vos tornastes e profanastes o meu nome, fazendo voltar cada um ao seu servo e à sua serva, os quais tinhais despedido, libertos conforme a vontade deles, os sujeitastes para que se vos fizesses servos e servas. Portanto, assim diz o Senhor: Vós não me ouvistes a mim, mas apregoardes a liberdade, cada um ao seu irmão e cada um ao seu próximo. Pois eis que eu vos apregoo a liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a pestilência e para a fome. Farei que sejais espanto a todos os reinos da terra, e entregarei os homens que transgrediram a minha aliança, que não cumpriram as palavras da aliança que fizeram diante de mim com o bezerro, que dividiram em 2 partes e passaram pelo meio das suas porções, a saber, os príncipes de Judá, os príncipes de Jerusalém, os eunucos, os sacerdotes e todo o povo da terra que passou por meio das porções do bezerro. Entregá-los-ei, digo, na mão de seus inimigos e na mão dos que procuram a sua morte, e os cadáveres deles servirão de alimento para as aves dos céus e para os animais da terra. E até o rei Zedequias, rei de Judá, e seus príncipes entregarei na mão de seus inimigos e na mão dos que procuram a sua morte, a saber, na mão do exército do rei de Babilônia, que já se retirou de vós. Eis que eu darei ordem, diz o Senhor, e os farei voltar a esta cidade, e pelejarão contra ela, a tomarão e a queimarão. Então as cidades de Judá porém em assolação, de sorte que ninguém habite nelas. Deus já tinha dito, né, que quem seguisse os mandamentos do Senhor, né, quem realmente fosse dos servos do Senhor ali, quem acreditasse no Senhor, seguisse o rei de Babilônia, seguisse o exército de Babilônia, fosse cativo, né, para Babilônia e vivesse lá por 70 anos, que se manteria vivo, né, que teria a sua vida, né, sobreviveria lá em Babilônia. Inclusive, depois ele mandou também uma carta através de Jeremias, se eu não me engano foi através de Jeremias e não lembro o outro. Ele mandou uma carta, através de Jeremias mesmo, ele mandou uma carta, uma profecia, dizendo para o povo que o povo continuasse a sua vida, vivesse sua vida normalmente, se casasse, né, formasse família, construísse suas casas, vivesse suas vidas, que depois, após os 70 anos, todos retornariam à cidade de Judá e ali reedificariam a cidade, né? Mas aqueles que ficassem na cidade, esses seriam mortos através de espada, pestilência ou fome. E foi exatamente o que aconteceu. Deus ainda deu mais uma vez, como sempre, ele estava dando mais uma chance aqui, quando o rei Zedequias optou pela liberdade dos servos, né? Quando ele pensou em seguir essa aliança antiga que tinha o costume de libertar os servos, né, no 7º ano, libertar os servos e servas. Mas como ele voltou atrás, assim ele profanou a casa do Senhor, né, porque isso foi feito, um ritual que é feito na casa do Senhor. E como ele voltou atrás, né, colocando os servos e servas novamente dentro de suas casas,
com o mesmo cargo, então assim profanou novamente o nome do Senhor e assim ele seria morto ali. Até então ele não seria morto à espada, né? Ele teria uma morte tranquila, ele falaria com cara a cara com Nabucodonosor, né, o rei de Babilônia, mas ele teria uma morte tranquila. Mas como ele mais uma vez profanou o nome do Senhor, então ele iria morrer ali junto com todo o povo, né, pela espada, pela pestilência, pela fome, por uma das três ali. Deus, ele dá várias oportunidades, né? A gente é que deixa passar. E ali o rei Zedequias, ele teve muitas e muitas oportunidades. Nos vídeos anteriores a gente viu ali, né? A gente viu cada oportunidade que Deus deu. No livro de Isaías, lembra que no comecinho ele falava sempre, né? Que aí Deus está com a mão estendida. A pessoa vai lá, erra, mas Deus está com a mão estendida. Erra de novo, Deus continua com a mão estendida, né? Nós é que temos que dar o passo e estender a nossa mão para alcançá-lo, né? Deus nunca se afasta de nós. Deus sempre está ao nosso alcance. Ele sempre está fazendo de tudo para que nós sejamos libertos, para que nós façamos parte desse plano de salvação dele. Mas infelizmente nós, seres humanos, somos um povo obstinado. A nossa tendência realmente é para o mal, é para o pecado. Mas a gente tem que se permanecer firme no Senhor, a gente tem que conhecer a palavra, tem que ter intimidade com Deus cada vez mais, para que a gente possa realmente participar desse plano de salvação e aí um dia sim participar desse mundo desse primeiro mundo, né? Que esse primeiro mundo foi o que realmente foi formado para nós antes da entrada do pecado, né? Depois que entrou o pecado, que surgiu esse mundo aqui, e esse mundo aqui, ele não é nosso, né? Esse mundo aqui, ele não é dos filhos de Deus, né? No mundo jaz o maligno. E esse mundo aqui, ele pertence ao mal. Ele também será destruído, né? Ele será destruído para que venha o reino da glória, e aí sim a gente possa viver ao lado do Senhor, né? E ansiamos para esse dia. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Eu peço a Ti, Pai, continue nos guiando, Pai, continue nos protegendo, continue nos ensinando, Pai. Não somos nada sem Ti, necessitamos sempre de Tua presença, Senhor. Eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo, Pai. Manifeste o Teu poder na vida dela, Senhor. Toque em sua saúde, Pai. Toque em suas finanças. Toque em sua profissão, Pai. Toque em seu emocional, Pai. Toque nesse coração aflito, Senhor. Nesse coração vazio. Derrama Tua unção, Pai. Transforma esse coração, Pai. Quebranta esse coração, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Transforma a vida de cada um, Senhor. Proteja-os de todo o mal e traga todos para o seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai. Nós necessitamos de Ti, Senhor. Necessitamos de Tua direção, Pai. Nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.